Que bom, né, irmãos? Até nós vamos, depois, durante o meio aqui, vamos falar algumas coisas. E a parte que me ficou incumbida, né, de passar sobre a comunicação e a contextualização. Nós vamos falar sobre isso. Peço que os irmãos tenham calma, tenham paciência, respirem bem, né, fiquem em paz. Nós vamos terminar hoje ainda, pretendemos. E até as músicas que nós cantamos, né, com a Isabel aqui, tudo isso faz parte de um propósito também, né? Como o Fernando falou, o que a nossa sociedade busca, né, almeja, e nós tentamos transmitir isso para as pessoas. E até nas canções hoje, nós vemos que as canções hoje, elas estão indo por um caminho, resgatando um caminho antigo, que por um período ela se tornou muito comercial, mas hoje tem pessoas fazendo canções novamente com qualidade, preocupadas com a poesia, preocupadas com o conteúdo que está sendo passado, e não mais meras repetições. Vou abrir aqui. Vamos falar sobre contextualização e comunicação. Eu quero fazer uma breve oração para nós iniciarmos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esses momentos que o Senhor nos concedeu até agora. Pai, tem sido maravilhoso, temos crescido. O Senhor tem falado conosco, através das canções, através da palavra que o Fernando trouxe para nós. Que o Senhor continue falando, Pai, nos ensinando, nos guiando, Pai, pois precisamos do Senhor, ó Pai, para cada momento, Pai. Que o seu nome seja glorificado mais uma vez. Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos propriamente no assunto de contextualização e comunicação, eu quero fazer uma introdução para que nós entendamos o porquê disso. Nós vamos falar sobre a realidade da igreja. E eu vejo que um dos maiores problemas atuais da igreja evangélica hoje é se situar, é saber aonde ela está e como ela deve agir onde ela está. E muitas vezes nós vemos que as igrejas, elas têm problemas até com conceituação, até de saber conceituarem o que elas creem, para onde elas estão indo, de onde elas vieram. E muitas pessoas, quando você fala até de contextualização, de comunicação, arrepiam o cabelo, assim, né? Parece galo de briga, né? Só tem medo da palavra. Mas só que até mesmo esse medo, ele chega a ser um pecado. Nós vamos entender o porquê. Que a igreja, em algum momento da história, ela perdeu o rumo de onde ela estava, para onde ela estava indo. Mas antes de nós entrarmos, eu quero fazer algumas perguntas, que você não precisa me responder em voz alta, mas para nós entendermos sobre o que nós estamos falando. A primeira pergunta é: o que é a igreja? Nós falamos um pouco sobre isso ontem, o Fernando falou um pouco sobre isso ontem. Algumas coisas vão ser parecidas, mas o enfoque vai ser diferente. O que é a igreja? Se nós formos responder de uma forma clara e rápida, é a comunidade ou a congregação, a reunião dos eleitos. É isso, a igreja é isso. E se eu fosse conceituar o que é a igreja, de acordo com uma exegese bíblica, por exemplo, nós íamos falar que é a palavra eclésia, grego, que vem da junção de duas palavras, o ek e kaleo, quer dizer, chamar os de fora. Essa é a tradução da intenção da palavra igreja, essa junção dessas duas palavras gregas, que é chamar os de fora. Então, o que é a igreja? A junção, a reunião, a congregação dos eleitos de Deus. Isso é a igreja. Qual é a missão da igreja? É a segunda pergunta. Qual é a missão da igreja? A igreja, ela tem a sua missão já incluída no seu próprio nome: chamar os de fora. Qual é a missão da igreja? A igreja só tem uma missão nessa terra, apenas uma: chamar os de fora. A igreja não tem a missão de construir grandes templos, de ter ministérios famosos. A igreja não tem a missão de ficar próspera, conhecida. Ela não tem a missão
de transformar a sociedade no sentido de resgatar os pobres das ruas. Não é essa a missão da igreja. Alguns confundem com boas obras, mas não é a missão da igreja. A missão da igreja é chamar os de fora, os que não fazem parte. Essa é a missão da igreja. Então, o que é a igreja? A reunião dos escolhidos de Deus. Qual é a missão da igreja? Chamar os de fora. Agora, a próxima pergunta: aonde é? Onde é este fora? Onde é este fora? Todo lugar fora da igreja. O fora é todo lugar fora da igreja. Agora, a última pergunta: como ir aos de fora, então? Se a igreja é a reunião dos eleitos de Deus, e a missão da igreja, e a única missão da igreja de Deus, é resgatar os de fora, aonde estão esses de fora, e como ir aos de fora? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer na nossa geração, no nosso contexto, mas que sempre teve que ter sido feita nos últimos 2000 anos de igreja. Se nós observarmos o começo do livro de Atos, o povo estava aguardando a restauração de Israel, e eles esperavam por isso, eles queriam isso. E aí Jesus, ele ressuscita, ele passa um período com os discípulos, ele aparece a muitas pessoas, e quando ele está retornando, os discípulos perguntam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? E a resposta de Deus é: vocês vão receber poder, e ser minhas testemunhas, e vão anunciar o Evangelho. Depois eu volto. Então, a igreja passou a viver com esse propósito: chamar os de fora. A igreja só é... Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: igreja só é igreja se é para os de fora. Se a igreja é o local onde os eleitos se reúnem para chamar os de fora, se a igreja não chama os de fora, então ela não é igreja. Então, nós vamos falar sobre isso, e eu quero dar um enfoque no conceito de algumas coisas, porque nós às vezes estamos perdidos em conceitos. Então nós vamos falar sobre conceitos, e eu quero fazer primeiro uma conceituação situacional. O que é isso? Eu quero falar como nós estamos. É a primeira coisa, para nós entendermos como nós estamos. Um diagnóstico primeiro: a situação atual da igreja moderna. Primeira situação: a supercontextualização. O que é supercontextualização? Contextualizar é quando se excede o ponto da contextualização. E o que isso resulta? Primeiro, em igrejas secularizadas. A igreja que está tão parecida com o mundo que não se distingue mais da igreja do mundo. Ela quis ser tão contextual, ela quis atrair tantos de fora, que ela se tornou igual aos de fora. Então já não tem mais diferença. Então, aí fora eu tenho rave gospel, eu tenho rave, na igreja eu tenho rave gospel. Eu tenho baile de festa junina, caipira, na igreja eu tenho festa junina gospel. Tudo que eu tenho fora eu tenho dentro da igreja gospel. E aí eu vou tendo outras coisas. Já tem motel gospel, e eu vou falar de até filme pornográfico gospel. Então, ela quis ser tão contextual que ela se tornou secular. Não tem mais diferença da igreja para o mundo. Essa é uma das situações da igreja. Outra situação: igrejas balcões. O que é isso? Aquela igreja que oferece tudo o que você quer. O que você quer? Dinheiro? Aqui nós oferecemos. Nós fazemos até uma propaganda para você assim: eu não tinha nada, eu era pobre, hoje eu tenho 2 carros, uma casa, eu sou da igreja, né? O que você quer, nós te damos. Você quer cura? Você está doente? Você tem familiares doentes? Aqui nós vendemos o lenço ungido, aqui nós vendemos a água ungida, aqui nós vendemos o pão ungido. O que quer que seja ungido, que você vai chegar na sua casa e vai resolver o seu problema. O que você precisa? De mensagens que te tragam um bom ânimo, mensagens animadoras, mensagens que te coloquem para cima, aqui nós fazemos também. O que você quer, nós damos. São igrejas balcões. É outra situação das igrejas atuais. Outra situação: igrejas sem direção. Nós vemos isso muito em igrejas que saíram de outras igrejas. De repente, um irmão, um pastor, brigou com o pastor dele, de repente ele reúne um povo e abre outro lugar. E você pergunta: você crê em quê? Não, nós cremos igual as outras igrejas creem. Não sabem no que creem. Mas qual é a confissão de fé de vocês? Não sabem. Qual é a sua posição quanto à volta de Jesus, ou quanto ao pecado? Não sabem também.
Elas caíram de paraquedas num prédio e ali estão vivendo do jeito que podem. Elas não sabem de onde saíram, aonde estão, nem para onde vão. Não tem uma teologia. É outra situação da igreja atual. Super contextualizada. Nós somos iguais às outras. O mundo tem igrejas assim, para onde nós vamos as igrejas estão assim, nós também somos assim. Essa é uma situação. Mas nós temos a outra situação, que é o inverso dessa, que é a subcontextualização. É a contextualização abaixo da contextualização ideal. E como nós vemos as igrejas inseridas nesse meio? Primeiro, e é uma grande realidade, que são os museus da cultura evangélica. Irmãos, esse infelizmente é uma das... Assim como nós vemos as secularizadas aos montes, do outro lado nós vemos as igrejas que são os museus da cultura evangélica. Elas estão tão preocupadas em conservar a sua tradição que elas se esqueceram de pregar para o mundo. O que importa para elas é fazer com que ninguém abale a sua cultura. São museus. O museu, ele está lá. Tem as estátuas, os quadros, as pinturas. O importante é ficar como está. Ninguém quer chegar no museu e mudar um quadro de lugar, furar, quebrar uma escultura. Então tem os guardas do museu, que não permitem que ninguém mexa em nenhuma estátua, em nenhum quadro. Por quê? Não, aqui nós temos que fazer isso. Nós só cantamos hinos de 400 anos para trás. Nós só cantamos saltério. Nós só pregamos isso. Nós só temos que pregar de toga, de atrás de um púlpito de madeira imenso. Nós temos que falar isso, aquilo. Tem até a igreja, parecido com a igreja católica romana, né? Tem até um sininho quase para anunciar a hora de ajoelhar. Nada pode ser mudado, nada pode ser mexido. Não importa se as pessoas estão ouvindo, não importa se as pessoas estão vindo, não importa se crentes estão entendendo a mensagem, se não crentes estão entendendo a mensagem, não importa se o mundo está alcançado, importa que a nossa cultura não está sendo abalada. Nós paramos numa cultura de 300, 400 anos atrás, que não é bíblica, mas é cultural, de 300, 400 anos atrás, mas ninguém pode mexer na nossa cultura. É isso que importa. Então nós vemos por esse outro lado. Outro perigo da subcontextualização: falam uma língua que ninguém entende. É como até o Fernando citou algo ontem. A pessoa entra na igreja, podei-vos assentar. Ninguém fala assim em casa. Curvai-vos vossa fronte. Aí o cara que não é crente, ele fala assim, que fronte? Daí ele olha para o lado e vê baixando a cabeça. Ó, vou baixar a cabeça também. Ele não sabe o que está acontecendo, fala uma língua. Eis que vos digo que desde que vos adentrastes. E aí a pessoa fala fora, e aí, mano, firmeza, pode crer, é nós, essa é a realidade do mundo. Só que daí ele entra na igreja, é varão. O cara fala, o que é varão? O que não é crente? Quem gosta dessas coisas, irmãos, é só quem é crente. A varoa, o varão. Isso aqui é de cortina, né? Vaso. Irmãos, nós gostamos, o crente está acostumado com isso, mas quem não é crente fica perdido, caiu em Marte. Tem coisas que nós temos que entender, que nós estamos em outra, que só crente gosta. Quantas vezes você chamou alguém para ir na igreja, e a pessoa disse assim para você, viu, mas lá ninguém fica pedindo para se apresentar não, né? Ninguém pede para levantar e falar o nome não, né? Lá não vou ter que ir na frente não, né? Irmãos, ninguém gosta disso. E aí as igrejas continuam fazendo. Isso é um terrorismo para quem não é crente. Quem está nos visitando? Levanta a mão. Aí, como se levantasse a mão fosse pouco, fica de pé. Fala de onde você é. Aí o cara é desviado, ele fica com vergonha. Ou nem é crente, não sou de lugar nenhum. O cara tem vergonha de falar isso. Aí, quem está perto dele vai dar um abraço. Irmãos, você mata a pessoa. E aí canta a música, visitante, seja bem-vindo. Só crente gosta disso, irmãos. Quem não é crente não gosta, tem pavor. Se você faz isso, pare. Que só crente gosta disso. Então, isso é um perigo das igrejas subcontextualizadas. Que no passado isso era interessante. No passado eles poderiam gostar, mas hoje ninguém gosta. Para a nossa geração, ninguém gosta. Nós vivemos uma geração introvertida. E as pessoas não gostam disso. Outro perigo: respondem perguntas que ninguém mais faz. Combatem inimigos do passado. Estão falando sobre coisas que o mundo não vive mais. Quer responder perguntas que eram feitas há 50, há 70, há 80 anos atrás.
E a igreja não faz mais essa pergunta hoje. E nós temos que entender perigos das igrejas subcontextualizadas. Outro perigo, combatem inimigos do passado. Combatem doutrinas da igreja católica, que foram combatidas por Lutero. Brigam brigas que Calvino brigou, que John Knox brigou. E essas pessoas, elas foram importantes porque elas guerrearam os inimigos das suas épocas. Se nós formos brigar com os inimigos da época de John Knox, nós vamos brigar contra ninguém. Nós vamos brigar contra inimigos da época de Lutero, nós vamos brigar contra ninguém. E as igrejas subcontextualizadas, elas estão brigando contra os mesmos inimigos que Lutero brigou. Então elas estão brigando contra ninguém. Enquanto os inimigos aí fora, os ídolos da nossa cultura, estão pintando e bordando porque não há quem os combata. Ninguém fala nas igrejas sobre o consumismo, sobre o materialismo, sobre o hedonismo, sobre o pragmatismo, sobre essas doenças, esses ídolos da nossa cultura atual. Eles querem falar sobre outras coisas. Querem falar sobre coisas que Calvino brigou. E aí brigam contra ninguém. Esse é outro perigo. Nós estamos no século 21. E não há como negar isso, irmãos. Nós não podemos negar isso. Não há como negarmos isso. Hoje, se o David Beckham corta o cabelo de uma forma diferente, onde quer que ele esteja, no Japão, na hora o cabeleireiro dele postou uma foto, atravessou o mundo, e em meia hora tem gente no salão querendo cortar o cabelo igual a ele. As coisas mudaram. Eu estava dando aula um tempo atrás aqui na igreja do Marambá, para as crianças, né? E eu fui falar sobre Gênesis para ela. Né? Não lembro sobre qual passagem, eles estavam estudando. E eu falei assim, eu quis começar o assunto. Falei, vocês sabem o que é Gênesis? Né? Aí uma criança, eu não sei de quantos anos ele tem, talvez 9, 8, não sei. Disse assim, é uma marca de tablet. E aí eu falei, não. Aí eu me lembrei e falei, não é. Mas não é disso que eu estou falando. Por quê? Ela assimilou mais rápido a palavra Gênesis com a marca de tablet, que realmente é, do que com a Bíblia. Não há como nós negarmos que nós estamos no século 21. E isso fez com que tudo mudasse. Então, qual é o desafio para nós no século 21? Comunicar o Evangelho imutável e a sua ofensa em uma geração pós-moderna e em constante mudança. Qual é o nosso desafio? Comunicar o Evangelho. E um Evangelho que não muda, numa geração que está em constante mudança. Esse é o nosso desafio. Para nós entendermos, então, o que é comunicar. Antes nós entendemos comunicar o Evangelho, o que é comunicar? Uma definição de Ronaldo Lindório, quem não conhece, é um dos maiores missionários e antropólogos brasileiros. Ele diz assim, a comunicação pode ser definida como o processo em que a informação formal ou informal é transmitida, decodificada, interpretada e associada ao universo de quem a recebe. Então o que é comunicar? Você transmitir uma informação, formal ou informal, mas ela tem que ser transmitida, decodificada, aqui que são os problemas maiores, interpretada e associada ao universo de quem a recebe. Lindório também diz que quando a decodificação não ocorre, não há compreensão da informação, ou má compreensão. Então, quando essa informação que você quer comunicar, ela não é decodificada, existe uma má interpretação. O que é? Quando eu transmito algo, esse algo tem que ser decodificado para chegar em meu receptor. Senão, ela é inútil. Não, ela é inútil. É como eu dizer para um índio que nasceu no meio da floresta amazônica. Eu disser assim, se você não pedir perdão por seus pecados, você jamais será alvo como a neve. E aí ele nasceu na floresta amazônica, ele não assistiu televisão para ver neve, e nunca pingou um floco de neve na vida dele, nunca viu. E aí eu falo para ele, você tem que ser alvo como a neve. Ele não vai saber nem o que é alvo. E muito menos o que é neve. Ele tem que decodificar o que é neve, senão ele não vai entender nunca o que é neve. E se eu falar para um esquimó a mesma coisa, você será alvo como a neve, é mais difícil, porque existem 7 tons de neve
para os esquimós. Ele fala assim, mas qual tom você está querendo dizer que eu vou ser alvo? Então nós olhamos aqui, nós que somos brasileiros, aqui na América Latina, nós falamos assim, neve, a neve é branca. Então eu ficarei branco. E para nós é isso. Mas a mensagem tem que ser decodificada para ela ser transmitida. E quais são os passos de uma mensagem? Primeiro, a informação, que é a própria mensagem. Depois, a interpretação, que é a decodificação. E depois, a associação, que é uma aplicação. Para transmitirmos uma mensagem mais precisamente do Evangelho, precisamos pensar nos códigos que os receptores é total importância para a compreensão de quem recebe a mensagem. Esse mesmo Ronaldo Lindório, ele conta no seu livro que ele estava numa tribo e ele queria explicar para aquela tribo o processo de justificação de Deus. Agora você imagina você explicar justificação para um povo de uma língua diferente. Se para explicar em português já é difícil. Imagina para uma língua, como você vai associar? E aí ele teve a ideia, ele viu que um dos clãs, as tribos eram grandes, eram numerosas e tinham vários clãs. Um dos clãs, quando ele queria mostrar que alguém foi absolvido de uma culpa muito grave, ele pegava uma roupa suja, ia até um tanque, molhava na água e lavava aquela roupa e saía a sujeira daquela roupa. E aí aquela roupa estava limpa. Então aquilo era um sinal de que aquela pessoa foi absolvida de algum erro que ela cometeu. Porque ela foi limpa. E aí ele pegou esse exemplo e falou assim, eu vou usar isso aí. E aí ele ia nos clãs, nas tribos e falava assim, olha, vocês foram justificados, Deus fez isso aqui com vocês. E depois de um tempo ele viu que aquilo não estava surtindo efeito nas pessoas. E aí ele foi procurar saber o porquê que aquilo não estava tendo efeito. E aí ele percebeu, foi comunicado de que aquele ritual de limpar a roupa, ela era de um único clã exclusivo. E foi feito para aquele clã. E todas as outras tribos conheciam aquele ritual, só que sabiam que era exclusivo daquele clã. Então quando eles entendiam aquela mensagem, eles entendiam o quê? Esse processo de justificação não é para nós, é só para eles. Porque era só eles que faziam aquilo. Então eles não decodificaram, eles não associaram aquela mensagem para a vida deles. Então é um processo da comunicação. Se não for associada e decodificada, aquela mensagem transmitida ela não tem validade nenhuma. Ela se torna inútil, uma mensagem. Então o que nós entendemos como objeto da comunicação? Língua, cultura e ambiente. Objetos a serem analisados quando uma mensagem for transmitida. Língua, cultura e ambiente. Se essa compreensão o transmissor se torna incapaz, sem isso, de transmitir uma informação eficiente ao receptor. Precisamos compreender a língua, o ambiente e principalmente a cultura. A mensagem precisa ser decodificada antes de ser enviada. Isso é o papel de quem está comunicando. Decodificar a mensagem antes de mandar. Caso contrário, ela é vã. A próxima definição, então, nós entendemos que é comunicação, que é o processo do transmissor decodificar, transmitir e associar uma mensagem ao seu receptor. Isso é a comunicação. Nós vamos chegar na comunicação do Evangelho, então já entenda bem o que é comunicação. E o que é cultura, então? Se é uma das coisas principais para se comunicar ao Evangelho. É a interpretação correta da cultura. O que é cultura? Alguns têm um preconceito com essa palavra, né? Não gostam da palavra cultura, não gostam nem do canal cultura, né? Porque são museus da cultura evangélica. Quando se fala de cultura, já acha que é o inimigo, que é do diabo, que é do mundo. Não. O que é cultura? Primeiro que a palavra tem origem da palavra cultivo. A palavra cultura, da nossa língua portuguesa, ela tem origem da junção básica de duas palavras, que é a palavra cultivo e culto. O cultivo é como o homem faria para sobreviver. Se você joga uma criança de paraquedas no meio de uma floresta, e ela não tem contato nenhum com nenhuma civilização, ela vai desenvolver uma cultura. Ela vai ter que se alimentar de alguma forma. Ela vai ter que começar a plantar, a colher, a comer coisas. E daqui a pouco aquilo vai se tornar uma cultura.
Ele vai dizer, daquilo se come, daquilo não se come, aquilo é amargo, você faz isso. E uma cultura começa a ser desenvolvida. Então, a palavra cultura vem de cultivo, porque o homem precisava cultivar para viver. E outra, a palavra que deu origem à nossa palavra cultura, é a palavra culto. Como o homem se relaciona com as coisas que não são naturais. Como ele vive. A quem ele presta um culto. E os índios, nós vamos ver que muitos índios prestam cultos a sol, a lua, a terra, porque eles nunca ouviram falar de nada. Então, eles naturalmente começam a prestar culto a algo. Então, e se torna uma cultura, se torna cultural. Daqui a pouco o sol e a lua já se tornaram deuses para eles, a terra, a água, e se torna cultural. Eles já têm uma forma de plantar, de colher, de viver, já têm uma forma de cultuar. Então a cultura vem disso. Ele era ensinado, a cultura estava intimamente ligada ao cultivo e ao culto. Justo Gonzalez diz assim: uma cultura é, em essência, o modo pelo qual um grupo humano qualquer se relaciona entre si com o ambiente. Qualquer grupo de seres humanos se relacionando com o meio ambiente. Resumidamente falando, Justo Gonzalez. E nós podemos ver isso nas vestimentas, na alimentação, no abrigo, na defesa, como o grupo se defende de outros inimigos. Isso é cultura. E as culturas, elas variam e elas evoluem. Como a nossa cultura. Como o ovo, que nós olhamos para a ciência. Uma hora o ovo faz bem, outra hora ele faz mal, outra hora não se sabe. Isso se torna cultural. O café é a mesma coisa. E dentre outras e outras coisas. Né? Ronaldo Lindor diz assim: inicialmente conceitua-se cultura como todo comportamento aprendido, assimilado, avaliado e sujeito a progresso. Tudo aquilo que é independente de uma transmissão genética. Então, tudo que não dependeu da transmissão que você recebeu do seu pai e da sua mãe, é cultural. Vocês estão entendendo como é uma baita de uma bobagem o preconceito com a palavra cultura? Porque é impossível estar desvinculado da cultura. Se você não recebeu do seu pai e da sua mãe, é cultural. A forma que você come, que você se veste, está relacionado com o ambiente, com as pessoas. É impossível se desvincular de uma cultura. Quem foi que disse que dizer assim é não e dizer assim é sim? Quem foi que disse? É cultural. Você não consegue fazer assim, não. É difícil? Sim. É difícil, porque a nossa cultura fez com que nós fizéssemos assim como sinal de reprova e assim como de aprovação. É cultural, não é correto, não é bíblico isso. Às vezes nós brigamos por coisas que achamos ser bíblicas e não é. Isso não é bíblico, isso é cultural. Então o evangelho não pode e não há condição dele ser desvinculado de uma cultura. É isso que nós temos que entender. Não há possível. Em todo e qualquer lugar que o evangelho é proclamado, existe uma cultura. Em todo lugar. Existe uma cultura. Negar a cultura é o mesmo que negar a própria vida. Você diz, não existe cultura, eu não vou me aderir a uma cultura, eu não vou estar inserido numa cultura, eu não vou ceder à cultura. É a mesma coisa que você dizer, eu não vou viver. É a única forma de você estar fora de uma cultura. É você não vivendo. E talvez até depois da sua morte você esteja, porque dependendo de onde você é, você pode ser queimado, você pode ser cravado, você pode ser jogado no rio, não se sabe. Até depois da morte você ainda está inserido na cultura. Então não há forma. A questão é, o evangelho não se desvincula da cultura, é impossível nós nos desvincularmos da cultura, e nós temos que comunicar o evangelho para a cultura. Então a questão é, a cultura deve ser o que prevalece em minha comunicação, ou devo usá-la como ferramenta para a comunicação do evangelho? Essa é uma das questões que nós chegamos. Então, a cultura não pode ser desvinculada da pregação do evangelho, mas eu deixo me mover por ela, ou eu a utilizo para a comunicação do evangelho. E aí são duas coisas diferentes que nós temos que entender. Agora nós vamos entrar em contextualização. Nós entendemos o que é comunicação, entendemos o que é cultura, o que é contextualização. Primeiro, vamos ver o que contextualização não é. Eu não vou ler os textos para nós irmos mais rápido, mas contextualização não tem nada a ver com mudar o evangelho. Isso tem que ficar claro, principalmente aos críticos da cultura e contextualização. Contextualizar não é mudar o evangelho. Por quê? O evangelho não muda.
Apocalipse 4:6. Ele revela a graça de Jesus. Lucas 4:14-22. Depois você leia na sua casa. E é o poder de Deus para a salvação. Então não mexa no Evangelho. Ele não se muda. O que a contextualização não é? A contextualização não é ser moldado pela cultura. A cultura me diz o que eu devo fazer. A cultura me diz como eu devo viver. A cultura me diz como eu devo cultuar, o que eu devo usar de elemento no meu culto. A cultura me diz o que eu vou pregar no sentido de esquecer o Evangelho e dar ouvidos apenas à cultura. Isso não é contextualização. Esquecer a palavra de Deus e pregar o que a cultura quer ouvir. Isso não é contextualização. Contextualizar não é ser influenciado pela cultura, não é minimizar o Evangelho a modo de parecer menos ofensivo. Não é isso contextualizar. Minimizar o Evangelho para ser menos ofensivo. Não é. Não é aceitar a modernidade como pretexto para a secularização. O mundo mudou, o mundo é moderno, vamos evoluir com o mundo e aí seculariza a igreja. Não é contextualizar isso. Não é agradar ao público. Contextualizar não é agradar ao público. Muitos acham isso. Você vai contextualizar, você vai falar o que o povo quer ouvir, você vai agradar as pessoas. Não é contextualizar. Se você está fazendo isso na sua igreja, você está errado. Contextualizar não é agradar as pessoas. Contextualizar não é diminuir Cristo, a igreja ou a doutrina. O povo não gosta mais de igreja, então não vamos reunir no McDonald's mesmo. O povo não gosta de doutrina, então não vamos pregar doutrina não. Esse negócio de relação sexual só depois do casamento, vamos deixar isso quieto. O povo não gosta de ouvir isso. Vamos falar o que o povo quer ouvir. Falar sobre bebida não traz gente para a igreja. Falar sobre embriaguez, álcool, fornicação, não traz gente para a igreja. Então não vamos falar sobre isso. Isso é pecado, não é contextualização. Isso é ser infiel à palavra de Deus, não é contextualização. Então, o que contextualizar não é diminuir Cristo, a igreja ou a doutrina. Contextualizar não é ser pragmático. Estão fazendo, está dando certo, então também vamos fazer. Isso nós vemos aos montes. Às vezes nós passamos em frente a igrejas lotadas e falamos assim, puxa, o que esse cara faz? Eu também quero fazer. Irmão, você vai descobrir um show de horrores. Quais são as maiores igrejas? Eu não tenho problema de falar, Universal, Mundial, aquela do Duque também. Irmão, se você for querer imitar algo desse tipo, você vai à contramão do Evangelho. Estão cheias, cada vez mais cheias. Então, e eles fazem uma contextualização, não pense que eles não fazem, eles fazem sim. Só que eles fazem com tudo isso que eu estou dizendo que não é contextualização. Eles querem agradar as pessoas, eles querem ser modernos, eles querem agradar ao público, eles querem minimizar a igreja, a doutrina. Eles contextualizam só que da forma que o povo quer ouvir e se agradar, não da forma que o povo precisa ouvir. Então, não se enganem. E o contextualizar não é ser liberal. Contextualizar não é liberalismo. Liberalismo, para nós entendermos, é olhar para a palavra de Deus, nos apropriarmos do que nós gostamos, interpretarmos da forma que nós gostamos e nos convém e pregar dessa forma. E o contrário disso é enxergar toda a palavra de Deus como palavra de Deus e o significado como o único significado que está no texto. Isso é a pregação correta. Fora isso é liberalismo teológico. Então, contextualizar não é ser liberal. Isso não é contextualizar. Então, o que é contextualizar? Devemos entender primeiro que a palavra de Deus ela é supracultural e transtemporal. O que é isso? Ela é supracultural, ela está acima da cultura. A palavra de Deus, ela julga a cultura. A cultura, ela é submissa à palavra de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender. Segunda, a palavra de Deus é transtemporal. Ela valeu em Gênesis, para os profetas, para os reis, ela valeu para os discípulos, os apóstolos, ela valeu para a igreja medieval, ela valeu para a igreja moderna e para a igreja pós-moderna. A mesma palavra valeu para todos esses períodos. Então ela está acima da cultura, ela julga a cultura. Se a cultura disser homem com homem, mulher com mulher é comum, a palavra de Deus vai continuar dizendo não é comum. Se a cultura disser ter 2, 3 mulheres é comum, a palavra de Deus vai continuar dizendo não é comum. Se a cultura disser que o aborto é comum, Deus vai continuar dizendo não é comum. Porque a palavra de Deus, o Evangelho está acima da cultura.
Então nós temos que entender isso. Contextualizar, Ronaldo Lindório diz assim: contextualizar o Evangelho é traduzi-lo, preste atenção nisso, de tal maneira que o senhorio de Cristo não será apenas um conceito abstrato ou mera doutrina importada, mas um fator determinante de vida em toda dimensão e critério básico em relação aos fatores culturais que formam a substância com a qual experimentamos o existir humano. É traduzir de tal maneira que Cristo seja apresentado como o Senhor de todas as coisas. Isso é contextualizar. A contextualização em si, ela não possui valores desligados de sua mensagem principal. Ela não tem valor se ela não estiver vinculada à mensagem principal do Evangelho. E ela faz com que as pessoas entendam Deus, que Deus fala em sua língua, em sua casa e em seu dia a dia. A contextualização traz Deus para o mundo das pessoas. A contextualização, ela faz com que a igreja não seja a única portadora do momento de relação com Deus. A contextualização faz o homem entender que Deus está com ele quando ele está na casa dele, no trabalho dele, quando ele está no banheiro dele, quando ele está no seu escritório, quando ele está viajando. A contextualização faz o homem entender que Deus está com ele em todos os momentos. Oferecer respostas bíblicas a perguntas que estão sendo feitas. Isso é contextualização. No lugar em que estão sendo feitas, na língua em que estão sendo feitas, de modo que a resposta seja compreensível a quem esteja fazendo essas perguntas. Isso é contextualização. Falar na língua em que está sendo feita uma pergunta, do modo e da forma. Significa traduzir o Evangelho sem comprometer a essência. Isso é contextualização. Eu quero, irmãos, que fique bem claro o que não é contextualização, o que é contextualização. Transmitir o Evangelho a uma nova cultura, de modo que o escândalo da cruz seja entendível. Isso é contextualização. É você chegar em outra cultura, qualquer uma dela que seja, e fazer com que a cruz e o escândalo da cruz seja entendível para aquela cultura. Eles têm que entender o que foi a cruz, o que a cruz trouxe, o que a cruz resultou, qual foi o escândalo daquela cruz. E a outra cultura, ela tem que entender isso, ainda que ela não saiba o que é uma cruz. Ainda que ela nunca saiba o que é o judaísmo, ou nenhuma outra coisa, ela tem que entender o escândalo da cruz. Chamar o pecador ao arrependimento, fazendo com que ele compreenda o que ele está fazendo. Você não pode chegar em outro lugar e chamar o pecador ao arrependimento sem ele nem saber o que é pecado, sem ele nem compreender o que é arrependimento. E nós temos feito isso nas igrejas. Esses apelos que reduzem Deus a um coitadinho, fazem isso. Já viu, muitas pessoas aceitaram a Deus por dó de Deus. Venha nessa noite, Ele está te chamando, Ele está de portas abertas, Ele está te esperando, Ele está aqui, Ele está chorando, Ele está querendo fazer uma festa para você, Ele precisa de você, abra a porta senão Ele não pode entrar. E aí a pessoa fica com tanta dó, puxa, Deus está precisando tanto de mim assim, eu vou lá, vai. Porque reduziu Deus tão pequeno, Ele não entendeu a ofensa do Evangelho. Ele não entendeu o que é arrependimento, ele não entendeu o que é a cruz, ele não entendeu o que é Jesus Cristo, mas ele foi tão tocado a ir à frente que ele foi. Aí tem aquela música de fundo, aquela luz apagadinha. Eu lembro, quando foi minha vez, eu era novo na igreja e todo mundo sabia que eu não havia aceitado Jesus, porque eu não havia ido à frente ainda, porque o ritual era ir à frente. E aí tinha um missionário pregando, e vou chamar você, vem aqui aceitar Jesus. E todo mundo sabia que eu não tinha ido à frente ainda, e praticamente todos da igreja começaram a me empurrar para frente. Vai é hoje. Eu fui tão comovido, tocado pelos irmãos, que eu fui. Mas Deus falou comigo, e não sei se foi naquele momento, mas em algum momento Deus tocou, e Deus realmente me levou a Ele. Mas a ofensa da cruz tem sido diminuída. E as pessoas têm ouvido um evangelho que elas não entenderam. E elas são convidadas a fazer parte do evangelho que elas nem sabem do que se trata. Nós estamos pregando aqui na igreja, pregamos uma série sobre o evangelho, e estamos ensinando a igreja tem sempre se ensinado sobre o que é o evangelho. Toda e qualquer mensagem do evangelho deve conter
O que é contextualização? Nós estamos falando. Independente de onde você está, a mensagem do Evangelho deve conter um Deus que é criador e soberano, o pecado como fonte da separação do homem com Deus, Jesus, sua cruz, ressurreição e seu plano de redenção, o Espírito Santo como cumprimento da promessa e o encarregado de levar a igreja triunfante até o final. Isso deve ser anunciado em toda e qualquer cultura, pregado em toda e qualquer cultura. Precisa ser dito, mas além de ser dito, precisa ser compreendido. Contextualizando, nós mostramos às pessoas que o enredo de suas histórias só podem ter um final feliz em Cristo. Independente da história, nós temos que fazer as pessoas entenderem que as suas histórias só vão ter um final feliz se elas estiverem em Cristo. Isto é contextualizar, é agregar uma cosmovisão cristã, e que elas só podem viver de verdade se estiverem com Cristo. Isso é contextualizar. Estamos caminhando já, irmãos, para o final. Os perigos da contextualização. É um pouco perigoso a contextualização. No desejo de parecermos amigáveis ao mundo, corremos o risco de negociar valores inegociáveis e atravessarmos a linha do comunicável para o adaptável. O perigo da contextualização. De cruzarmos a linha de queremos apenas comunicar para o queremos adaptar, para queremos ser agradáveis. O propósito da contextualização é comunicar o Evangelho de forma entendível, e não é adaptar o Evangelho. E contextualizando, na busca por contextualizar, nós corremos esse risco de passar o ponto da comunicação para o ponto da adaptação. Nossa mensagem deve confrontar a cultura, mostrar o pecado e clamar por transformação. Isso é inegociável. E os perigos da não contextualização? Todo o Evangelho já nasce numa cultura. Isso nós temos que entender, nós já falamos. Se não pensarmos sobre o assunto, já iniciamos a pregação do Evangelho enraizados numa cultura distinta da que estamos inserindo o Evangelho. O que eu estou querendo dizer? Todo o Evangelho, toda forma de compreensão do Evangelho nasceu em uma cultura. E se você não pensar sobre isso, quando você comunicar o Evangelho, você vai estar comunicando a sua cultura junto. Se você sair daqui para ir comunicar o Evangelho na África, no Azerbaijão, na Índia, na Patagônia, qualquer lugar, se você não pensar sobre a cultura, você vai estar levando a sua cultura junto. Você já estará levando a sua cultura junto. É como no Brasil, nós temos a cultura de cultuarmos, de pregarmos de terno e gravata. Um país tropical, os países tropicais não têm essa cultura. Mas nós recebemos da Europa, nós somos evangelizados pela Europa, então nós temos esse costume. E dentre outros costumes. Então, se nós levarmos a nossa cultura para um país diferente do nosso, nós temos a tendência de levarmos a nossa cultura junto com o Evangelho. E não o Evangelho simplesmente, mas a cultura. E nós podemos querer chegar na África e querer que as pessoas cultuem de terno e gravata. De repente, num lugar onde nem sapato se tem. Então, é um perigo. Todos contextualizam. Se não fizermos de forma intencional, seremos moldados por outros que já fizeram. Se nós não pensarmos sobre... Isso é muito importante, mas quero que vocês entendam isso. Se nós não pensarmos sobre contextualização, nós já estamos sendo conduzidos por alguém que pensou no passado. E estamos fazendo da forma dele. Se nós não pensarmos na contextualização, nós já estamos vivendo uma contextualização de um outro irmão do passado. Se nós não pensarmos sobre isso, se você nunca saiu da água, você não sabe o que é água. É como aquela historinha. O peixe que nasceu dentro d'água, viveu dentro d'água, aí chegou um peixe de outro lugar e falou assim, viu? A água daqui é fria? Ele falou, água? O que é água? Se você nunca saiu da água, você nem sabe o que é água. Se você nunca estudou sobre cultura e contextualização, você não acha que você nem está numa cultura, nem contextualizando, você acha que isso é o Evangelho. Isso é o perigo. As pessoas não pensarem sobre isso. Elas acreditam que a cultura que elas já vivem seja o Evangelho. O Evangelho é culto de 2 horas, o Evangelho é 4 músicas, o Evangelho é ritmo congregacional, o Evangelho é terno e gravata, o Evangelho é dízimos e ofertas depois da 3ª, 4ª música, o Evangelho é isso, outro. Aí eles colocam um monte de coisa que não é Evangelho e falam assim, isso é Evangelho. Por quê?
Porque eles nunca souberam o que é cultura, contextualização, e já abraçaram isso, nasceram com isso, e acham que aquilo é evangelho, e não é evangelho. Vamos caminhar. Não podemos falhar com quem nos ouve. Sermos apenas propagadores da verdade, obsoleta e irrelevante. Nós não podemos ser apenas propagadores de uma verdade, mas ela já está obsoleta e irrelevante para a cultura. E eu não estou falando do evangelho, estou falando da aplicação dessa verdade para o nosso povo, para as pessoas que nos ouvem. Enchemos nossos ouvintes de conteúdo sem serventia, diária. Criamos mundos distintos, o santo e o profano. Aplicamos uma realidade para a igreja, pregamos uma realidade para a igreja que é diferente da realidade do mundo, aí fora. E aí eles criam mundos distintos. Aqui dentro é Paz Senhor Varão, Vaso, Profeta, e por aí vai. Chega lá fora é Mano, Brother, sei lá. E cria-se mundos distintos. E a pessoa tem até dificuldade depois de falar. Às vezes, eu já passei por isso, dando aula, às vezes eu falo, estudando, eu dou aula também faço aula. Às vezes dando aula, eu quis chamar as pessoas ali da escola de irmãos. Né? Uma escola que não é crente, é escola de outras coisas. E às vezes eu fazendo aula de coisas diversas, chamei o professor de pastor. Isso não aconteceu só comigo, eu tenho certeza. Que às vezes você diz, alguém fala alguma coisa para você e fora, você fala amém. Porque nós criamos esse mundo, na igreja nós falamos outra coisa. Então, o que é isso? Nós criamos uma distância de um mundo para o outro. Não apresentamos uma proposta de mudança real na vida das pessoas. Se nós não aplicarmos o evangelho para a vida das pessoas, não contextualizarmos o evangelho para ela, nós nunca vamos apresentar uma proposta real de mudança de vida para elas. Elas nunca vão compreender como eu vou viver o evangelho na minha vida. Eles vão entender que na igreja é irmão, varão. Eles vão chegar a ver um culto sobre escatologia maravilhoso, como está escrito na coxa de Jesus, quais são as cores, os cavaleiros, os cavalos, a trombeta. Ele vai sair daqui craque em escatologia. Mas ele chega na segunda-feira, não tem nenhum cavalo, nenhuma coxa de Jesus, e ele não sabe como viver aquilo que ele aprendeu. As pessoas não têm mudança de vida, porque elas não conseguem compreender o que elas pregaram, o que elas ouviram na pregação com o mundo real delas. E isso é o perigo da não contextualização. Você vai falar para a pessoa, no meio de um centro urbano, irmãos, você tem que ser como o semeador que saiu a semear. Para um jovem de 15 anos, que está com o tablet ali no Facebook, você fala, o semeador saiu a semear, ele fala, o que esse cara está falando? Você quer falar sobre remuneração, você fala, olha, não amordace a boca do boi que debulha. Ele vai falar, o que está acontecendo? É o que nós fazemos nas igrejas. E assim nós não apresentamos uma proposta de mudança de vida para as pessoas. Esse é o perigo da não contextualização. Nós corremos o risco de sermos inúteis e repetidores de homens do passado. Se falarmos como Spurgeon falou, falaremos para ninguém. Corremos o risco de sermos infrutíferos se não compreendermos a contextualização. Nós podemos pregar sermões doutrinariamente corretos, mas com a frieza de um iceberg. E aí o pregador pode sair da igreja achando, puxa, como eu fui fiel ao evangelho, fui fiel à Bíblia, preguei, fiz a exegese, falei as palavras gregas, hebraicas, mas foi infiel ao público que estava ouvindo. Ninguém entendeu nada. Ninguém vai conseguir levar aquilo para a sua vida. Ninguém vai ter transformação. Ninguém vai ser ofendido pelo evangelho. Então ele foi infiel. Por mais que ele creia que ele foi infiel à propagação do evangelho. Ele foi fiel à exegese, ele foi fiel à hermenêutica bíblica, mas ele foi infiel na propagação do evangelho. Se ele não aplicar aquilo à realidade. Nossos ouvintes precisam acreditar na Bíblia. E crer que a Bíblia não é só um livro de sabedoria, mas um livro que molda a vida delas no dia a dia. Eles precisam olhar para Cristo, olhar para o Evangelho, olhar para a pregação e falar, eu vou ouvir algo que vai servir para o meu serviço, para o meu relacionamento, que vai servir para a minha vida. Ele não vai ouvir sobre a pedra que Jacó dormiu. Eu não estou falando que isso não é importante, mas se isso não trouxer uma realidade prática, ele entender como era a consistência da pedra que Jacó dormiu, quantos degraus tinha na escada que ele viu, isso não tem importância se ele não aplicar isso para a vida dele. Então, o que não é contextualização, o que é contextualização?
os riscos da contextualização, os riscos da não contextualização e quais são os desafios da contextualização. Primeiro, quais são os desafios? Primeiro, quem temos em nossas igrejas? Esse é um desafio para nós contextualizarmos a palavra de Deus. Quem temos em nossas igrejas? A pergunta que nós temos que fazer. E será que essas pessoas, todas elas estão sendo alcançadas? Será que elas estão compreendendo o Evangelho? Esse é um desafio que a contextualização vai vir para nos resolver, que vai vir ao nosso encontro. Segundo, como pregar para todos? Terceiro, a mensagem pregada está sendo relevante para o universo do ouvinte? Outra, eles entendem e aplicam os valores cristãos para respostas dos seus conflitos diários? Eles aplicam o que eles entendem, o que eles aprendem para os seus conflitos diários. Um pai sabe como tratar um filho porque ele aprendeu isso na igreja. Um filho sabe como respeitar o pai porque ele ouviu isso na igreja. Um patrão sabe como tratar o seu funcionário porque ele aprendeu isso na igreja. E assim por diante. Ou ele só ouviu sobre as verdades do passado, sobre como o salmo era dividido. Ele só viu isso. Quem não temos em nossas igrejas? É uma pergunta. Quem nós não temos? E a pergunta desta última é: e por que não conseguimos pregar para essas pessoas? Por que não temos essas pessoas em nossas igrejas? Todos esses desafios, a contextualização, a compreensão da contextualização da cultura nos ajuda a resolver. Quem nós não temos em nossa igreja? E por que nós não temos essas pessoas em nossas igrejas? Por que nós não temos alcançado? Por que 5% ou menos da classe A do Brasil é alcançada? Por que ela não é alcançada? Por que nós não alcançamos essas pessoas? Propostas. Então, de acordo com tudo isso, quais são as propostas para nós? Primeiro, uma análise situacional local. É parecido com o que o Fernando falou até. Primeira proposta para nós fazermos, para nós começarmos a compreender a cultura, compreender o nosso público e contextualizarmos a palavra de Deus para sermos fiéis. Primeiro, uma análise da situação local. Compreendermos a nossa igreja, os membros da nossa igreja, a liderança, os métodos utilizados. Analisem os métodos utilizados. Será que os métodos que eu utilizo estão de acordo com a cultura do local que eu estou inserido? Será que a minha liderança compreende o bairro? Será que a minha liderança compreende a cidade, a nossa cultura? Será que os membros da minha igreja compreendem? Será que eu estou compreendendo os membros da minha igreja? E depois uma análise extralocal, cultural do ambiente, de pessoas alcançadas e de pessoas não alcançadas. Todas essas coisas nós temos que fazer uma análise, compreender por que essas pessoas estão sendo alcançadas, por que as outras não estão sendo alcançadas, compreender a cultura, compreender o ambiente, para nós conseguirmos fazer uma contextualização verdadeira, eficaz e bíblica. E uma pergunta que nós temos que nos fazer, nós os pastores, os líderes, todos aqueles que anunciam o Evangelho de alguma forma, a pergunta é: eu posso fazer o que eu já faço de maneira mais relevante, fiel, eficaz e eficiente? Muitas pessoas não fazem essa pergunta, muitos líderes não fazem essa pergunta, e essa pergunta deveria ser feita constantemente. Será que o que eu já faço, eu posso fazer de forma mais relevante, mais eficaz, mais eficiente e fiel? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Eu não vou ler todo um texto, mas para nós citarmos a Bíblia, e aqui eu vou encerrar após isso. Algumas pessoas até ontem teve uma pergunta: qual é o limite que eu contextualizo? Até onde eu vou? Até onde eu não vou? Como que eu sei que eu estou sendo bíblico ou não estou sendo bíblico? Essa é uma pergunta interessantíssima, difícil, e não tem uma conta de 2 mais 2 para responder. Não vai dar 4 no final. Não tem como dizer, faça isso, está certo, isso está errado. Muitas coisas nós podemos ter por base. A Bíblia nos guia em muitas coisas. Então, primeiro, o que nós devemos fazer? Uma análise crítica bíblica.
em frente a qualquer obstáculo da nossa sociedade, eu faço uma análise crítica para ver se a Bíblia fala sobre aquilo. Eu posso aceitar homossexuais como pastores, ou como membros da igreja, ou como crentes na igreja? Deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se a Bíblia fala, eu resolvo a questão ali. Não quero mexer com ninguém mais. A Bíblia fala sobre pastorado feminino? Deixa eu ver o que ela diz. Se ela diz ou não diz, eu resolvo a questão ali. E se ela não diz? O texto que eu vou ler diz assim: Paulo estava em Antioquia, só para resumir, os judeus estavam incomodados com os gentios que estavam ouvindo o evangelho, mas não estavam seguindo costumes judaicos. A partir do momento que Cristo morreu pelos nossos pecados, inaugurou uma nova aliança, não era mais necessária a circuncisão. Então passou a se tornar judaico, um costume judaico, a circuncisão, costume judaico, não mais parte da aliança de Deus, mas um costume judaico. Os judeus estavam vendo os gentios se convertendo, mas não se circuncidando. E eles começaram a se incomodar com aquilo. E começaram a levar para a igreja, para os presbíteros da igreja, incomodando os gentios. Eles têm que se circuncidar, eles têm que guardar a circuncisão, eles têm que guardar Moisés. E aquilo se tornou uma briga tão grande que foi convocado o primeiro concílio bíblico, que está em Atos 15. E a briga era, muitas pessoas passam por esse texto sem entender, mas a briga era: os costumes judaicos deveriam ser aplicados a todos os crentes das demais localidades? Era essa a briga. Quando pessoas se convertiam fora da cultura judaica, deveriam seguir os costumes judaicos? E a resposta e a finalização desta briga, deste concílio, em Atos 15, 19 e 20, diz assim: Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, se levanta e diz: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Então Tiago se levanta e diz: não vamos perturbá-los com nossos costumes, não vamos perturbá-los com a nossa cultura. Para eles, que eles não tenham outros ídolos, que eles não pratiquem imoralidade e não comam carne de animais estrangulados com sangue. Então a briga daquele concílio era: todos os crentes têm que seguir o mesmo costume cultural dos judeus? A resposta é não. A resposta é não. Então, Tim Keller diz assim: a contextualização envolve a conservação dos elementos essenciais e a flexibilidade dos não essenciais. A conservação do que é essencial e a flexibilidade do que não é essencial. O que é essencial? Nós temos várias coisas, não dá tempo de nós falarmos aqui. Essas coisas não se mexem, não se moldam, não se negocia. Mas o que não é? Nós podemos ter flexibilidade para adaptar a cultura. A Bíblia nos diz quantas horas devem ser o culto? Não. Então você olhe para a sua cultura e veja como a sua cultura se adapta melhor ao tempo de culto. A cultura, a Bíblia fala sobre o ritmo da música cantada? Não fala. A Bíblia não fala. Então analise a sua cultura e qual música será de melhor compreensão, melhor didática e que fará com que as pessoas se acheguem mais a Deus. E aí você cante essa música. Dentre outras coisas. Então, o que é negociável, nós negociamos. O que é essencial, nós conservamos. O que dá para ser flexibilizado, nós flexibilizamos. O que nos cabe? Uma análise crítica à Bíblia. Ao final de tudo isso, o que nós devemos entender? Não existe evangelho apartado da cultura. Não existe. É uma loucura achar que um evangelho está apartado da cultura. Segundo, existe apenas um evangelho para todas as culturas. E terceiro, não existe apresentação universal do mesmo evangelho. É meio difícil de compreender, mas é a verdade. Só existe um evangelho. O evangelho vai estar numa cultura, mas ele não pode ser apresentado da mesma forma para todas as culturas.
Então nós temos que entender a forma de comunicar o Evangelho, compreender nossa cultura e contextualizarmos a mensagem do Evangelho, da cruz, a ofensa da cruz a todas as culturas. Esse é o nosso desafio da igreja no século 21. Amém?